Hester, de Margaret Oliphant. Publicado pela primeira vez em 1883, Hester, escrito pela escocesa Margaret Oliphant, é um romance que gira em torno de um grande desfalque num banco, numa comunidade do interior da Inglaterra, e como esse desfalque ainda gera repercussões, ainda cria consequências muitos anos depois que isso acontece. Aqui a gente tem pelo menos duas figuras femininas de destaque. A gente tem essa mulher mais velha, a Catherine Vernon, que é a mulher que praticamente salvou a comunidade, salvou o banco da bancarrota quando aquilo aconteceu. Foi o seu primo que fez o desfalque e desapareceu. E a Catherine usa a sua fortuna pessoal e consegue salvar o banco, consegue pagar todos os credores e segurar, né? E assim não haver uma crise financeira ali na comunidade por causa disso. E a gente tem a prima distante da Catherine, que é a filha do John Vernon, a filha do homem que roubou o banco e desapareceu, a Hester, a heroína título, que começa, a primeira vez que ela aparece, ela tem 14 anos e o romance acompanha até ela chegar aos 19, que é onde a maior parte da ação do romance se passa. E a Hester, assim como a Catherine, que é uma mulher que entende de negócios e, portanto, entende de finanças, entende de arranjos financeiros, fala com os homens de igual para igual e assim diferente para a sua época, a Hester também é diferente para a sua época. A Hester, ela quer saber, ela quer entender, ela quer ter a liberdade dela ao ponto de quando aparece a primeira sugestão, né, de um pedido de casamento para ela, através da mãe, que vem falar com ela sobre um pretendente, a Hester se revolta e diz uma coisa que você não tem as heroínas do século XIX dizendo. Você tem, no máximo, um narrador fazendo algum comentário a respeito, ou talvez um personagem secundário. Mas aqui você tem claramente a heroína do romance, uma heroína de 19 anos, dizendo com clareza que as mulheres jovens na sociedade são sempre vistas como mercadorias que podem ser compradas e descartadas. Se isso nos parece muito comum, a gente tem que levar em consideração a época e o fato de que esse não é o protótipo da heroína da literatura clássica. Essa atitude destemida, essa atitude de crítica à forma como ela é vista e como ela é tratada. Você não tem nas heroínas da literatura clássica esse tipo de atitude. Muito raramente. Você encontra um pouquinho, por exemplo, nas heroínas das irmãs Bronte e nas ironias sutis de algumas das heroínas da Jane Austen. Mas esse não é o comum. E a Hester é assim um diferencial. A gente aqui também tem, de uma certa maneira, um estudo literário sobre gratidão e ingratidão. Sobre reação diante de um benefício que se recebe. Você tem personagens que recebem benefícios aqui e que tem uma atitude ressentida com isso. Ressentida com aquele que lhe faz o bem. E um deles leva isso a tão longe que chega a, no final, a traiçoar de uma maneira dramática, dolorosa, a pessoa que lhe fez bem. Você também tem aquela pessoa que recebe benefício e é grata, embora não tenha recebido tantos benefícios quanto aquela que se mostra ressentida e até raivosa contra quem lhe fez o bem. E você também tem aquela terceira atitude diante de um benefício, que é você não saber que recebeu esse benefício. E quando você descobre que alguém de quem você nem gostava te fez o bem, o seu mundo é completamente transformado. Mas essa pessoa se porta com uma nobreza de coração, que é a própria Hester, que só faz com que a gente goste muito dela. Talvez o único probleminha sério de Hester seja o ritmo da Margaret Oliphant, que ele é muito lento para acontecer as coisas. Mas ele tem uma trama muito boa, ele tem essas ideias sobre reação diante de um benefício, né?
da forma como se encara isso, se você encara com humildade e com nobreza ou se você encara de uma forma ressentida e raivosa. Você tem um livro aqui que você fica pensando, enfim, depois que você termina de ler. Você tem um desenho dos personagens muito, muito especial, muito bem feito, muito aprofundado. E talvez esse problema de ritmo seja porque a autora não pôde, de repente, rever esse livro, né? Para melhorar essa parte do ritmo da história. Porque eu li que como ela ficou viúva e teve que sustentar os seus filhos e a si mesma escrevendo, ela teve que escrever, ela às vezes escrevia com muita rapidez, né, para poder fazer isso. Alguns dos críticos até dizem que se a Margaret Oliphant tivesse podido se dedicar mais à escrita, se demorar sobre o que ela escrevia, ela teria se tornado, tinha tudo para se tornar uma das grandes escritoras da literatura vitoriana, da literatura do século XIX na Inglaterra.